Bom dia! Mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 24 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos agora para o segundo livro de Crônicas, e como eu falei logo no início, no hebraico, crônicas são os acontecimentos do dia, Então era relatado em forma de crônicas. E nós vamos ver fatos que já foram narrados no livro de Samuel e no livro de Reis, Crônicas, tem o diferencial porque ele vai ser escrito pós-exílio. Então, possivelmente, ele deve ter sido escrito por Esdra, como eu já mencionei, e com auxílio ali, talvez, de Neemias, Então, esses são os dois possíveis autores dos livros de Crônicas. E aí, sempre vamos encontrar um detalhe a mais. Nós falamos ontem muito a respeito de toda a organização que Davi trouxe a respeito, do templo, que nem estava construído, não é? Mas que ele já tinha preparado tudo para a construção. E também a organização em relação ao exercício dos sacerdotes, dos levitas, dos porteiros. Tudo isso nós falamos no dia de ontem, E aí o livro de 2 Crônicas, o foco agora vai ser o reinado de Salomão, Então nós começamos no capítulo 1 com Salomão oferecendo sacrifícios em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu o seu reinado, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000, de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todas as cidades, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto, mas Davi fizera subir a arca de Deus em Quiriate-Jearim, lugar em que havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Então, fato este que está narrado em 2 Samuel, capítulo 6, também vamos ver em 1 Crônicas, capítulo 13, do 5 ao 14, no capítulo 15 também, versículo 25, a gente vai ver toda essa menção. Também do altar de bronze que fizera em Bezalel, filho de Uri. Filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram ao Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então eu acredito que Salomão, desde pequeno, via, todo o ritmo, tudo aquilo que o seu pai fazia, tudo aquilo que os sacerdotes faziam, Então ele vai dar continuidade a isso. E aí nós vamos ver que vai haver uma experiência extraordinária, que Salomão vai ter agora com o próprio Deus, O seu pai já não está mais ali presente. Naquela mesma noite, que ele ofereceu o sacrifício, subiu todo mundo, para estar na presença do Senhor. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Interessante, que ele faz menção àquilo que Abraão recebeu por promessa, está lá em Gênesis 13. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me
a testa deste povo, pois quem poderá julgar a este povo tão grande? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do coração, e não pediste riqueza, bens ou honra, nem a morte dos teus inimigos, dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, Salomão, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá ser igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E aí, ainda no capítulo 1, vai falar das tantas riquezas, não é? Que Salomão recebeu. Salomão ajuntou carros, cavaleiros, tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, que colocou na cidade para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro, como pedras, em cedro em abundância, como sicômoros, que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150, mas na mesma condição as caravanas os trazia e os exportavam para todos os reis dos heteus e os reis da Síria. E aí Salomão vai fazer aliança com um velho conhecido do seu pai. O rei Hirão, né? Lembra dele? Pois é, foi um grande parceiro comercial de Davi, né? Fizeram muitas alianças comerciais, um apoiava o outro. E agora, no reinado de Salomão, eles vão dar continuidade a essa parceria. Resolveu Salomão edificar a casa em nome do Senhor, como também para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para trabalharem as pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro, como procedeste com meu pai lhe mandava cedros para edificar a casa em que morasse. Assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa no nome do Senhor meu Deus e a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e lhe apresentar pão contínuo da propiciação, os holocaustos de manhã e de tarde, e nos sábados, nas festas da lua nova e nas festividades do Senhor nosso Deus, que é obrigação perpétua de Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de edificar-lhe uma casa? Visto que os céus, até os céus dos céus, não pode lhe conter? E quem sou eu para edificar esta casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, as obras de púrpura, carmesim, né? E aí ele vai dando todo o detalhe. E aí ele fala, né? Para entalhe, né, também obra de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai já os empregou. Manda-me também madeira de cedro, cipreste, sândalo, líbano, que bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa, né? E Hirão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo:
porquanto o Senhor ama o seu povo e te constituiu rei sobre eles. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez os céus e a terra, e que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique a casa do Senhor para o seu próprio reino, né? Agora, pois, envio um homem sábio e de grande entendimento. O seu nome é Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedra, em madeira, obra de púrpura, de pano azul, de linho fino, ou seja, era um mestre, era um artesão como nunca se tinha visto, né? Então aí nós vamos ver que há todos esses preparativos para a edificação do templo, né? Salomão levantou um censo sobre todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que fizera Davi seu pai, e acharam 153.600. Designou deles 70.000 para levarem a cargo, 80.000 para talharem pedras nas montanhas, como também 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. E aí começa-se a edificação do templo no capítulo 3. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado como Eira de Onã, o Jebuseu. Então lembra desse episódio da peste, do censo, das consequências de não consultar a Deus? E foi lá que Davi comprou essa eira, né? E ali edificou um altar e a peste cessou. Então aquele lugar já ficou consagrado para a edificação do templo, né? E aí ele vai falar as medidas, né, da casa de Deus, comprimento em côvado, segundo o primitivo padrão, 70 côvados, e a largura de 20. Então ele vai trazer os detalhes também de cada partezinha, né, que está descrito aqui no capítulo 3. Ele vai falar do Santo dos Santos, dos 2 querubins que havia, das asas estendidas, detalhes esses que vai ser como foi, né, o tabernáculo estabelecido por Moisés, e que quem era o autor da planta? O próprio Deus, que trouxe em detalhes como Moisés deveria fazer, né? Então, esses detalhes não vão mudar, né? Vão seguir ele tendo esse mesmo padrão. Inclusive as colunas, né? As 2 colunas de 35 côvados de altura, também fez cadeias como no Santo dos Santos, e se pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também as 100 romãs, os quais pôs nas cadeias. Levantou coluna de diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, né? E chamou-lhe Jaquim, e a da esquerda Boaz. Então nós vamos ver todo um significado, né, em torno desse templo. E nós vamos ver maiores detalhes daqui para frente, né? Porque no capítulo 4 nós vamos ver os detalhes da fundição. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.